gente que ainda não percebeu a gravidade do relatório da Polícia Federal falando sobre as atividades golpistas de Bolsonaro. Eu estou preocupado com esta gente que está teimando em ser obtuso, para não dizer burro. Um relatório mal feito como este que está aí, tentando incriminar Bolsonaro por aquilo que ele não fez e esquecendo do que ele fez, é simplesmente o caminho aberto para inocentar Bolsonaro para sempre de tudo. Tudo começou errado, gente, com o PT querendo tirar vantagem pós-eleitoral desnecessária de Bolsonaro. Quando o PT percebeu que não havia mais sentido tirar vantagem de Bolsonaro porque ele havia sido derrotado, que não havia mais sentido falar em golpe, o PT parou. Só alguns petóides, que é o petista debilóide, e o peturro, o petista burro, é que continuaram. O próprio Lula fala de vez em quando. Mas veio a imprensa, louca para vender jornal, louca pelo sensacionalismo barato, até porque, né, tá pressionada pela internet, pela concorrência, então ficou desesperada. Mas até aí, gente, era diz que me diz que. No entanto, este clima entrou para a Polícia Federal. A Polícia Federal começou a endossar a ideia de que era muito gostoso ela sobressair na opinião pública por desbaratar um golpe, por denunciar um golpe, por prender golpista. O mesmo erro da Lava Jato. No começo, uma opinião, uma atividade para prender corruptos. Depois, o esquecimento completo disso para poder fazer política, prender o Lula injustamente. Agora, cometer o mesmo erro, copiar, fazer até um PowerPoint igual. Eu estou insistindo nisso, gente, porque quem está indo por esta via, endossando o que a Polícia Federal está fazendo, o relatório, objetivamente o relatório, está trabalhando para a inocência do Bolsonaro. Não pode até ser por ingenuidade, por burrice, por estupidez, mas está. Esse relatório está mal feito. Esse relatório está viciado. Esse relatório é uma peça jurídica pior do que a peça jurídica contra o Lula. É pior. Vocês pegaram o relatório? Eu peguei. Eu acompanhei a confecção do relatório. E agora a própria imprensa já começou a ouvir o canal. Eu sei disso porque meus passarinhos me contaram. Então, gente da imprensa ouviu o canal e foi investigar direito o que está acontecendo com esse relatório. E descobriu aquilo que nós falamos aqui nos vídeos passados, há 2 anos, 3 anos atrás e agora. Não há nenhuma coerência na construção da narrativa do relatório. E descobriram mais ainda aquilo que eu havia dito e que eu estava cabreiro. Até usei, acho que essa expressão. Tô meio cabreiro. Por quê? Porque nos primeiros relatórios
da Polícia Federal entregues, agora o relatório final, geral, foi para a PGR, mas nos primeiros relatórios entregues e que apareceram na imprensa, o general Freire Gomes aparecia como um dos possíveis articuladores do golpe e alguém que estava planejando também o tal do golpe. No relatório final, o general Freire Gomes aparece como herói antigolpe. E todas aquelas inferências feitas no primeiro relatório não são mantidas, elas desaparecem. Poderia haver a construção da narrativa dizendo, né? Ele favoreceu aqui, favoreceu ali, ele estava com Bolsonaro, eles estavam arquitetando, pimba, não. E depois ele mudou. Não tem esta mudança. Tem simplesmente ele, herói anti-golpe. Ele segurou o golpe, ele foi anti-Bolsonaro, ele diante deste monstro sanguinário que queria matar o Alckmin, barrou tudo. O relatório é apologético em relação aos 3 chefes das Forças Armadas: Aeronáutica, Exército e Marinha. Mesmo no caso de um, que eles falam que ficou quieto, ainda assim, ele é tomado junto com os outros 3 como os homens que salvaram a República. E o relatório começa a mostrar um estranho caso do Kid Preto que até então não havia aparecido. Quase que como uma espécie de nítido boi de piranha ou bode expiatório. Quer dizer, você tem um golpe sendo preparado, pessoas golpistas no primeiro relatório. No segundo relatório você tem outros golpistas que não são os primeiros. E aqueles que estavam lá não aparecem mais como golpistas e aparecem como contra-golpistas. E só o Bolsonaro permanece igual, como tendo articulado tudo. Ou seja, é mais ou menos da seguinte forma: o Bolsonaro tinha um grupo e mandou todo mundo para casa, e pegou um outro grupo mais fraco, como por exemplo um Kid Preto que não mandava nada, ficando com o poderoso jovem comandante de tudo, Heleno, e o poderoso também jovem comandante de tudo, Braga Neto. 2 oficiais da reserva sem tropa. Então já não é mais o caso de você alertar a polícia, alertar todo mundo, dizer a Polícia Federal não sabe sociologia, não sabe filosofia, não sabe nada. Eles não têm compreensão do que é uma arquitetura de um golpe. Precisa elites descontentes. Essas elites precisam estar realmente empenhadas em planejar um golpe, ou seja, banqueiros e empresários. Tem que ter uma articulação política entre este grupo e os militares. E os militares não podem ser da reserva, tem que ser da ativa. E o clima internacional tem que ser favorável. Esses 4 elementos não existem no Brasil, não existiam, não existiram. É não saber nada do golpe do Chile, é não saber nada de 64 e insistir em fazer um golpe sem esses elementos que são essenciais do conceito de golpe e da prática. Mas eu não vou mais tocar nisso, porque agora eu quero centrar naquilo que a Polícia Federal sabe fazer, que é a investigação, só que ela não soube fazer, porque ela está tão imbuída
de encontrar Bolsonaro como um planejador de golpe, ela está tão imbuída em acreditar que o mito inventado pelo Carlos Bolsonaro é de fato um mito, um poderoso homem imbrochável e planejador, ela está tão empenhada nisso que ela começou o relatório investigando, aí ela viu que não dava certo, ela mexeu e produziu outro relatório, sem pé nem cabeça. Então só a incoerência dos dois já mostra que o problema é grave. Agora, mais ainda, é grave quando você vê aí, né, os dados já lidos pela ideia de que havia um complô. Então não são dados para que a PGR olhe e fala, bom, agora nós vamos, né, montar esses dados. Não. Os dados são esparsos, são incoerentes, são incongruentes e a narrativa tenta amarrar, só que não amarra. Mesmo se você ficar só no relatório final, a narrativa é tosca. Por quê? Porque há acordos que não foram feitos. Por exemplo, o sujeito liga o sujeito, né, escuta o Heleno falando, combina uma coisa com o Heleno, mas depois não faz. E aí, quando você vai ver a peça combinatória, não houve combinação nenhuma, houve troca de opiniões. Então o cara troca opinião aqui e a Polícia Federal toma aquilo como um plano. Aí o plano não acontece, a Polícia Federal não explica por que não acontece. Ou seja, todo mundo não cumpriu o que prometeu. Em outras palavras, ninguém prometeu nada. A Polícia Federal é que está fazendo com que o relatório apareça que um prometeu para o outro. O golpe só existiu na cabeça da imprensa e agora está existindo na cabeça da Polícia Federal. Bolsonaro, desde o início, gente, após 30 anos de governo, de política, e após ter na juventude perdido a farda, ele sabia perfeitamente que aquilo que ele falava na juventude, de matar 500 mil, 30 mil, era uma bobagem. E que ainda que ele fosse alguém que quisesse um golpe, ele não iria conseguir fazer nada. Ele foi para as reuniões que foi, para desencargo da explicação que ele tinha que dar para a esposa, para a Piricrente, para o próprio Cid e para a base. E, principalmente, ele não estava ainda inelegível. Portanto, ele queria manter as pessoas na rua para ser a corriola de voto dele. Ele não achava que ia ficar inelegível. Agora, quando ele viu que as pessoas na rua iam partir para aquela ação que ele não foi capaz de planejar, ele fugiu. Ele não fugiu para esperar um golpe, ele fugiu porque ele sabia que aquela baderna ia gerar a prisão dele. E ele ia ser preso sozinho. Agora tá aí. Até o Valdemar Costa Neto implicado em golpe. Tenha santa paciência, né, gente? Tenha santa paciência. Esse pessoal pode ser punido por uma série de coisas. Aliás, deveriam ser punidos lá no relatório da Covid. Mas não. Vão querer punir por aquilo que não foi feito. E Bolsonaro já percebeu a fraqueza do relatório. Por quê? Porque ele tem advogados, os advogados, do mesmo modo que eu estou lendo o relatório aqui, também estão lendo o relatório, e estão dizendo para ele, pode bater na tecla da anistia, porque esse relatório é fraco. Para eles te botarem na cadeia, eles vão ter que cometer uma grande injustiça. Então pode bater na anistia, pode bater na tecla da anistia, porque você ainda tem cacife para tal, pode espernear. E ele começou a espernear hoje. Hoje ele já começou a falar grosso.
Não, eu rogo para que o STF encaminhe as coisas para a anistia. Justamente agora que chegou o relatório, que ele deveria ficar quieto. Você chega um relatório acusando você de golpista, o que você faz? A melhor coisa é o silêncio. Não, em hipótese alguma. Agora que ele está falando. Ele já percebeu que o relatório é fraco. Ele já foi informado pelos advogados. Agora, o petoide, o petista debilóide, o peturro, o petista burro e outros caras da imprensa não querem ler o relatório. Não querem investigar. Então começa a falar abobrinha. Eu estou dizendo aqui. E vocês vão ver. Vocês vão assistir. E vão se recordar do vídeo. Esse relatório, da maneira como ele está feito, ele é exatamente a âncora que o Bolsonaro precisava para jogar no mar, de modo que o navio não fosse para a deriva. O relatório é uma peça de ficção tão esdrúxula que só se o Bolsonaro contratar advogados muito ruins. Mas se ele contratar uns mais ou menos, eles limpam a barra do Bolsonaro na frente de qualquer julgamento. Não tem como. É muito falho, gente. É muito buraco. É muita tonteira inventada. Estão duvidando? Leiam. Leiam o relatório. E como vai passar o tempo, né? Eu quero ver a imprensa fazer a UE quando chegar a época. Principalmente diante das falhas que já estão aparecendo de ontem para hoje. Esta incongruência entre o primeiro e o segundo relatório já é uma grande falha. Volto a dizer para vocês, gente. Polícia Federal continua a mesma da Lava Jato. Não qualificaram os seus quadros para fazer investigação séria. Não qualificaram. Estão imbuídos pela mesma vibe da Lava Jato. A Lava Jato estava indo por um caminho correto, de repente aquela vibe de prender PT, de prender Lula, destruiu tudo. Começaram a criar coisas ficcionais. Não se preocupavam mais com nada a não ser Lula, Lula, Lula. Mesma coisa agora. Não querem fazer investigação. Tomam o fato como consumado e encontram no Bolsonaro um arquiteto de um golpe. Já imaginaram? É a vitória do Carlos Bolsonaro. É a vitória do Carlos, porque o Carlos inventou o mito e não só a direita acreditou nele, mas parte da esquerda acreditou no mito. É interessante isso, né? Porque quando você vai conversar com o cara de esquerda, ele concorda que o Bolsonaro é um paspalho. Um covardão que não ia conseguir articular nada. Ele concorda com você que precisava de classes sociais engajadas. Só que depois ele discorda, porque ele quer punir o Bolsonaro, então ele inventa forças que o Bolsonaro não tem e não demonstrou e não vai demonstrar. Mas tá no relatório. O relatório vai ser a ponte pela qual o Bolsonaro vai se safar. É um relatório ruim. A Polícia Federal não mostrou competência para além da Lava Jato. Nada. A mesma merda. Desculpe a palavra, mas é isso. Estão duvidando? Estão bravinhos? Estão nervosinhos os que não concordam comigo? Vocês vão ver. Vocês vão ver. Agora, se quiserem aprender alguma coisa, leia o relatório. Seja humilde. Tenha a visão intelectual humilde da esquerda reflexiva e vai ver. Vai ver se eu estou inventando. Tá lá. Tá lá os buracos. Freire Gomes, General Freire Gomes, era golpista e agora é o herói. Pô, tenha santa paciência. Até a própria Folha já percebeu. Hoje mesmo ela disse, né, que o General Freire Gomes se transformou em escudo do golpe, quando na verdade ele tinha sido golpista. Que babaquice. Que babaquice.
Pelo amor de Deus, né? Gente, agora o que me deixa mais, assim, mais pra pulga atrás da orelha sobre a pessoa, é esse pessoal que chegou a escrever sobre 64. É esse pessoal que diz que estudou 64. E agora diz que houve golpe. Quer dizer, o cara sabe que não houve. O cara sabe que não teve planejamento. No entanto, ele insiste. O que é que está por trás disso daí? Uma febre de prender Bolsonaro ou uma febre de crise jornalística? Hã? É isso. Daqui a pouco a gente volta.